Olá, bom dia. Aqui é o Orivaldo e hoje eu resolvi fazer um vídeo com algumas curiosidades. Normalmente meus vídeos são ligados à bolsa de valores, contabilidade, matemática financeira. Aqui eu quero mostrar para vocês algumas curiosidades matemáticas. Vamos falar de genealogia. Você sabe de onde veio? Você conhece a história dos teus antepassados? Com certeza não. E a matemática vai mostrar isso para vocês, ok, pessoal? Vamos considerar que você está com 20 anos e provavelmente teus pais tenham 50 anos. Isso é um número médio, é só para fins de exemplo. Então, normalmente os casais atuais têm filhos por volta dos 30 anos, então esta lógica de uma distância de 30 anos entre você, que tem por volta de 20 anos, e teus pais, faz com que teus pais tenham nascido 30 anos do que você, e assim eu vou considerar para as gerações anteriores. Eu não estou levando em conta que antigamente as pessoas tinham filhos mais cedo, mas uma média de 30 anos de uma geração para outra é suficiente para o exemplo que eu estou tentando mostrar. Você tem ou teve um pai e uma mãe, que também tiveram um pai e uma mãe e assim por diante. Lembrando que para a geração de uma pessoa são necessárias duas. Então vamos lá. Aqui do lado esquerdo, o lado paterno dos teus antepassados, do lado direito, o lado materno. Então aqui na geração atual, você nasceu mais ou menos em 2023, você que é jovem, então você é uma pessoa. Para que você existisse, foram necessárias duas pessoas. Então, geração anterior, número 2, que nasceu por volta de 1973, também tiveram um pai e uma mãe. Então, na geração 3, foram necessárias 4 pessoas para que seus pais existissem. E eles nasceram, esses avós teus, nasceram por volta de 1943. A maioria das pessoas conhecem os avós, sabem os nomes, tiveram contatos, ainda tem, muitos ainda tem, né? Mas quando nós avançamos mais uma geração para trás, pessoas que nasceram por volta de 1913, a quarta geração, foram necessárias 8 pessoas. E eu, particularmente, não conheço o nome dos meus 8 bisavós. E creio que a maioria de vocês também não conhece. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Se é difícil conhecer os nossos 8 bisavós, o que dirá conhecermos 16 pessoas, ou seja, os pais e mães dos nossos bisavós. Então a gente está falando, por aquela contagem de 30 anos de uma geração para outra, que esse pessoal nasceu em torno de 1883. E aí vem uma pergunta: se você é brasileiro, provavelmente você não faz a mínima ideia de onde essas 16 pessoas nasceram. É difícil ter o registro disso. É possível identificar? É, mas dá muito trabalho. E é a quinta geração. Quando você vai para a sexta geração, estamos falando de que foram necessárias 32 pessoas para que você existisse. E eles nasceram por volta de 1853. Quando avançamos mais uma geração, a sétima geração, nessa contagem em direção ao passado, nós estamos falando que são pessoas que nasceram por volta de 1823. E foram necessárias 64 pessoas para que você existisse. E eu duvido que alguém que está vendo esse vídeo conheça o nome dessas 64 pessoas. A origem, que país, como eram.
Avançando mais uma geração, na oitava geração, as 128 pessoas que foram necessárias para que você existisse nasceram por volta de 1793. E com toda certeza, eu duvido que alguém saiba o nome de todos. Avançando mais uma geração, 9 gerações atrás, elas nasceram por volta de 1763. Foram necessárias 256 pessoas para que você existisse. Onde elas nasceram? Quem são? Qual a cor da sua pele? Qual a sua origem? De que países? De que continentes? É quase impossível você identificar essas 256 pessoas. Por qual motivo? Podem existir aqui no meio, você pode ser branco, loiro, de olhos azuis, ou pode ser negro. Entre essas pessoas podem existir índios, que não existia nenhum controle de registro de nascimento. Poucos registros históricos, né? Se você avança mais uma geração, a 10ª geração, que nasceram por volta de 1733, nós estamos falando que foram necessárias 512 pessoas para que você existisse. Avançando mais uma geração, 11ª geração para o passado, que nasceram por volta de 1703, foram necessárias 1.024 pessoas. Avançando mais uma geração, 12 gerações para trás, essas pessoas nasceram em 1673, mais ou menos, né? Nessa lógica de 30 anos de uma geração para outra. A gente está falando que foram necessárias 2.048 pessoas para que você existisse. Se formos a 13 gerações para trás, nasceram por volta de 1643, são necessárias 4.096 pessoas para que você existisse. E eu duvido que alguém conheça o nome dessas 4.096 pessoas. Eu duvido. Faça esse desafio. Qual a origem? Quais os países? Quais as cores? Quais as línguas? Né? Avançando para a 14ª geração para o passado, foram necessárias 8.192 pessoas para que você existisse. Se era difícil conhecer 4.096, 8.192 praticamente impossível. Se você avançar para a 15ª geração em direção ao passado, pessoas que nasceram por volta de 1583, nós estamos falando que 16.384 pessoas foram necessárias para que você existisse. E a 16ª geração lá para o passado, a gente está falando de gente que nasceu provavelmente em 1553, foram necessárias 32.768 pessoas. E a coisa vai se complicando ainda mais. Há 17 gerações atrás, pessoas que nasceram por volta de 1523, foram necessárias 65.536 pessoas, né? Só voltando um pouco aqui, né? A contagem. Há 18 gerações atrás, foram necessárias 131.072 pessoas para que você existisse. E elas nasceram por volta de 1493, quando o Brasil ainda não havia nem sido descoberto. Onde as pessoas estavam? Europa, Ásia, África, onde? Alguns aqui, porque muitos brasileiros têm antepassados indígenas. Há 19 gerações atrás, pessoas que nasceram por volta de 1463, foram necessárias 262.144 pessoas. E há 20 gerações atrás, pessoas que nasceram por volta de 1433, foram necessárias 524.288 pessoas. Então nós vimos lá pessoas que nasceram por volta de 1433, e agora a 21ª geração para o passado, pessoas que nasceram por volta de 1403, foram necessárias 1.048.576 pessoas para que você existisse. Se avançamos mais uma geração para o passado, na 22ª, pessoas que nasceram por volta de 1373, foram necessárias 2.097.152 pessoas para que você existisse. Continuando mais um pouco, há 23 gerações atrás, pessoas que nasceram por volta de 1343, foram necessárias 4.000.000
194.304 pessoas. E na 24ª geração foi até onde eu fui fazendo esses cálculos. Pessoas que nasceram por volta de 1303, foram necessárias 8.388.608 pessoas para que você existisse. É praticamente impossível que alguém saiba o nome de todas elas. Suas origens, que países, que língua falavam, quais as suas cores. Ao estudarmos a história geral da humanidade, sabemos que ao longo do tempo ocorreram invasões diversas, muitas guerras entre os povos, e que os povos foram se misturando, não existindo aquilo que chamam de raça pura. Simplesmente não existe. Qualquer forma de racismo é totalmente ilógico, pois se 24 gerações passadas foram necessárias 8.388.608 pessoas para que uma única pessoa de hoje, ano de 2023, exista, para que uma pessoa exista, tantas pessoas necessárias de origens diferentes, de países diferentes, de continentes diferentes. Não é possível conhecermos nossas verdadeiras origens. Muita gente tem orgulho, eu sou descendente de espanhol, eu sou descendente de europeu, eu sou descendente de africano, eu sou descendente de alemão. É mesmo? O máximo que você conhece são 2 ou 3 gerações para trás. Uma pessoa em nossos dias, loira de olhos azuis, pode ter antepassados negros, asiáticos e indígenas. E o mesmo em relação a uma pessoa negra em nossos dias. Também pode ter antepassados loiros, asiáticos e indígenas. Não há nenhuma raça pura. O racismo é uma coisa totalmente ilógico. Quem é fruto apenas da pura ignorância, a pura falta de conhecimento, pura falta de visão e outras coisas, né? Quem entende um pouquinho que seja de matemática, ser racista, além de cometer um crime, de acordo com as nossas leis, de cometer pecado, de acordo com a Bíblia, demonstra pura ignorância em matemática. E os números provam isso conforme nós mostramos. Ok, pessoal? Temos de ser um pouquinho mais gente, um pouquinho mais humanos. Não há ninguém que tenha uma linhagem pura e única, chamada perfeita, chamada pura. É realmente uma grande miscelânea, uma mistureba. Ok, pessoal? Era essa curiosidade matemática que eu queria trazer para vocês hoje. Abraços!